abre aí comigo em Filipenses 4, vamos ler do versículo 6 até ao versículo 7. E o título da mensagem hoje que eu quero partilhar é: Porquê é que eu ainda estou cansado? Olha aí para a pessoa ao teu lado e pergunta-lhe: porquê é que tu ainda estás cansado? Porquê é que tu ainda estás cansado? E o título da mensagem hoje que eu quero partilhar é: porquê é que eu vou-te explicar porquê é que eu estou a fazer especificamente essa pergunta. Porque nas últimas semanas o tema das conversas que eu tenho tido com alguns amigos, com alguma malta, tem sido: então, já foste de férias? Quando é que vais de férias? Já foste, mas ainda vais mais uma semana? Ou então esta semana, ou este ano, não deu para ter férias? Como é que foi? Como é que foram as tuas férias? O que é que aconteceu? E é impressionante que, à medida que eu tenho falado com alguns amigos cristãos, não cristãos, pastores, não são pastores, enfim, com muitas pessoas diferentes, há uma palavra que tem vindo sempre ao de cima, que é a palavra eu tenho falado com alguns amigos cristãos. E há uma conclusão que eu estou a começar a chegar. Se eu estiver errado, depois corrijam-me. É que eu acho que nós estamos numa humanidade que não está cansada. Nós estamos numa humanidade que vive cansada. Está aí alguém? Eu estou cansado. Não, tu não estás cansado, tu vives cansado. E hoje nós vamos perceber, eu acredito que o cansaço vem de muito lado, mas vem de 3 sítios principais que nós hoje vamos aprender a combatê-los de acordo com a palavra de Deus. Porque é que eu ainda estou cansado? De onde é que vem esse cansaço? Mas antes disso, eu acredito que a importância de nós percebermos isto é grande. Porquê? Porque se nós vivemos, não é estamos, se nós vivemos uma vida cansados, isso rouba-nos o discernimento, porque quem está cansado não consegue tomar decisões. Então, se eu vivo cansado, é mais difícil para mim ter o discernimento para tomar decisões, porque eu estou todo partido. Alguém sabe o que é que isso quer dizer? Eu estou tão cansado que eu não consigo ter discernimento. Quão mais cansado eu estou, mais discernimento ou menos discernimento eu tenho. E se eu perco o discernimento, eu perco uma coisa muito importante na nossa vida, que é a intencionalidade da vida que eu estou a viver. Não se esqueçam desta sequência. Eu estou cansado. Quão mais cansado eu estou, menos discernimento eu tenho. Quão menos discernimento eu tenho, menos intencionalidade eu tenho na vida e eu perco a missão e o propósito pelo qual eu estou a viver. Isto faz sentido para alguém? Então, porquê é que eu estou cansado? E a primeira coisa que eu quero falar é sobre uma palavra que está muito na berra na nossa humanidade, que é a palavra preocupação. Muitas pessoas vivem cansadas. Porquê? Porque elas vivem preocupadas. Então elas não conseguem ter férias, porque elas estão sempre preocupadas. E às vezes essa preocupação vem do instinto de sobrevivência. Mas às vezes vem de acordo com um ídolo que nós temos, que é o ídolo do conforto. Que é, nós queremos gerar uma vida mais confortável para nós e para a nossa família. Só que no processo de querermos gerar uma vida mais confortável para nós e para a nossa família, rebentamos a nós e rebentamos a nossa família. Nós queremos viver mais confortáveis. Nós queremos estar mais confortáveis. O que, by the way, a nossa fé é exatamente o oposto disso, de viver uma vida confortável. Está alguém? Então nós olhamos para o mundo e queremos viver uma vida confortável, porque é assim que o mundo vive. E se Deus abençoa para eu viver uma vida confortável. Tanto que nós olhamos para os discípulos, eles viveram vidas extremamente confortáveis, certo? Então nós cremos no Cristo, que nós raciocinamos que nos vai dar uma vida confortável porque foi pregado um evangelho diferente daquele que é o evangelho. Está aí alguém? E depois a gente vai querer viver da maneira que o mundo... Sabem das coisas que me irritam mais? É ver crentes que querem ter o que o mundo tem. É ver crentes que vivem a vida de acordo realmente com os padrões do mundo, porque os padrões do mundo não é pensar como o mundo pensa, é viver como o mundo vive. Está aí alguém? A maneira de pensar é só o início. O problema é a vivência. Porque a vivência da vida cristã deve ser uma vivência, não é uma crença, igreja. Começa na crença, mas termina na vivência. A vivência do cristão é completamente diferente da vivência da pessoa que está no mundo. Então, se o crente fica invejoso daquilo que o mundo tem a querer viver como ele, claro que vai estar afastado completamente de Deus. Porquê? Porque a amizade com o mundo é inimizade com...
Calma aí. Então eu não posso querer as duas coisas. Eu tenho que escolher uma das duas coisas. E as pessoas hoje vivem, não estão, elas vivem cansadas. Porquê? Porque elas vivem preocupadas. E essa preocupação tem uma palavra que muitos não, toda a gente conhece, que é a palavra ansiedade. Eu vivo ansioso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vivo preocupado com o futuro. Então a preocupação é o quê? É excesso de... É só isso. Porquê que eu estou preocupado? Porquê que eu estou ansioso? Porque eu tenho excesso de futuro na minha vida. Porque eu não creio que Deus efetivamente, se calhar, pode providenciar. Então como é que eu vivo? Eu vivo assim. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar de comer? Olha esta. Como é que eu vou pagar? Olha outra. Como é que eu vou resolver? Eu tenho tanta coisa para resolver-me. E nós vivemos nesse estado e perguntamos, porquê é que nós estamos cansados? Porque tu vives dentro da preocupação. Então tu podes estar de férias, podes ter um ano de férias, um mês de férias, uma semana de férias, podes estar onde tu quiser, mas tu vives preocupado. O cansaço nunca te vai largar. Está aí alguém, igreja? Nós precisamos de aprender isto. Tu não vais deixar de estar cansado por estar numa praia, por estar numa piscina. Tu vais deixar de estar cansado quando tu entregares a tua vida a Cristo. E perceberes que Ele é o provedor. Porque depois nós vamos à palavra de Deus e diz assim lá em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa... E depois a gente vê, como é que isso é possível, meu? Não andeis ansiosos por coisa... Ou seja, por nada. Nada que aconteça na tua vida te deve deixar ansioso. Olha como é que diz nesta versão, eu estou a ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, e o mas é importante, porque nós lermos isto sem o mas não vai fazer sentido. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu sei que a gente já ouviu hoje isto na vida 1000 vezes, mas tal e qual como o Filipe hoje disse na oração dos voluntários, a gente pode ver a mesma coisa 40 anos, 50 anos, e todos os dias que a gente vai lá, Deus ensina-nos alguma coisa nova e nós aprendemos alguma coisa nova. Escuta bem isto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas pela oração, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando tu estiveres ansioso, quando tu estiveres preocupado, porque tu estás a viver na preocupação do futuro, a primeira coisa que tu fazes, que a Bíblia está a dizer, é tu paras para orar. Se a palavra de Deus está a dizer para eu não estar ansioso, porquê é que eu estou ansioso? Qual é que é a razão de eu estar ansioso? Qual é que é a razão da minha preocupação? Qual é que é a consequência? E qual é que é a causa disso? Calma aí. Então eu vou orar. E sabes o que é que acontece quando a gente vai orar? Muitas vezes as circunstâncias não mudam, mas a minha cabeça e a minha mente e o meu coração, o que é que acontece? Por isso é que diz assim, a paz que excede todo o... Não dá para entender o cristão. É que o cristão tem a vida toda desorganizada às vezes. Só como ele para orar e viver de uma forma que o mundo não sabe viver, porque o mundo vive preocupado, verdade? E eu estou no mundo, a minha tendência vai ser viver como o mundo vive, mas Deus chama-me a viver de uma maneira diferente. Diz assim, espera aí, eu não vou viver como o mundo me diz para eu viver. Vocês vivem cansados, mas eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Então calma aí. A palavra de Deus está a dizer, quando tu estiveres preocupado, quando tu estiveres ansioso, a primeira coisa que tu tens que fazer não é ligar à tua mulher, não é ligar ao teu marido, não é meter num podcast de tu és o mais incrível da humanidade. Não. É tu tens que parar para orar e perceber porque é que tu estás preocupado. E às vezes, ou muitas vezes, escuta, ou quase sempre, as circunstâncias não vão mudar. Mas a paz que excede todo o entendimento vai habitar no teu coração e tu vais pensar assim, porquê é que eu estava preocupado? Porquê é que eu permiti que esta circunstância desorganizasse a minha vida? É que depois nós estamos, mas não estamos. Vocês já estiveram com alguém que está, mas que não está?
Ela está lá, mas como ela vive na preocupação, ela está ali com vocês, mas a cabeça dela está no outro lado. Normalmente, onde é que está essa cabeça? Na preocupação. Então ela vive num estado permanente de ansiedade, de preocupação e de cansaço. Nós vemos um bocadinho mais à frente, e esta frase de Jesus eu acho que explica um pouco melhor. Ainda que Filipenses tivesse explicado, vamos dar um passo mais à frente. E vamos ao Sermão do Monte, onde Jesus diz, Mateus 6,25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vossa... Bora lá todos dizer isso. Não se preocupem com a vossa... Fogo. Essa agora. Então, espera aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas agora a gente vai um nível acima. Não te preocupes com a tua vida. Como é que eu faço isso? Isso é irresponsabilidade. Isso é imprudência. E nós estamos a chegar a uma altura na nossa vida, escuta, que isto vai escandalizar alguns irmãos se calhar, em que é impopular ser cristão fora da igreja. O quê? Tu vais à igreja? Tu ainda acreditas no... Quantas vezes eu ouvi isso em Lisboa? Quantas vezes? E eu nem era cristão na altura. E eu ouvia pessoas que eram católicas. E várias pessoas, alguns amigos meus até diziam que tu ainda acreditas na história do menino Jesus? 2000 anos depois, mas tu achas mesmo que isso aconteceu? Tu achas mesmo que isso foi assim? É impopular cada vez mais e vai continuar a ser nós sermos cristãos fora da igreja. Só que nós estamos a chegar a uma altura, escuta, em que é impopular ser cristão dentro da igreja. Está aí alguém? Nós estamos a chegar a uma altura em que é impopular, não é ser cristão fora da igreja. É impopular tu seres cristão dentro da igreja. Porquê? Porque Cristo obriga-te a viver de uma maneira que se a igreja não entende e vive com os padrões do mundo, não te entendem. Isso é desesperante quando tu queres viver por fé e estás com gente à tua volta que quer viver de acordo com o dentro da igreja. Porque as preocupações das pessoas estão nas coisas do mundo, estão nas coisas da terra. Como se eu ter um negócio novo, um trabalho melhor, uma casa, um trabalho, ou um carro novo, fosse isso que fosse mudar a minha vida. A gente sabe que não é, mas a gente vive de acordo com isso. Por isso é que nós nos matamos a trabalhar e vivemos preocupados. Não é só pela ânsia do futuro. O primeiro ponto pelo qual nós vivemos verdadeiramente cansados é porque nós vivemos preocupados a excesso de futuro. Mas para muitos não é excesso de futuro, é excesso de presente, é agitação. Eu estou cansado não é porque eu estou preocupado com o futuro. A minha vida até está tranquila, a minha conta bancária até está porreira. Eu não me posso queixar muito, eu vejo outras que estão muito piores à minha volta. Eu não estou preocupado em relação ao futuro. Eu tenho uma vida tão agitada que eu não consigo descansar e vivo cansado. Está aí alguém? Eu vivo cansado não é pelo excesso de futuro, eu vivo cansado pelo excesso de presente. Porquê? Porque nós estamos numa humanidade que está feita para destruir o ser humano. Tu tens que trabalhar mais. Tu tens que estar em todo o lado ao mesmo tempo. Tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo. Os moldes do mundo sobre ti, que te resta para aí 15 minutos para tu orares. Se fores disciplinado. Se fores disciplinado. Porque se tu não fores disciplinado, se calhar nem 15 minutos tu vais ter. Porquê? Se tu soubesse a minha vida, tive tanta coisa para fazer que nem tive tempo para orar. Mas tu achas que Deus vai nessa tanga, irmão? Tu podes te enganar a ti, à tua família, aos teus amigos. Tu não enganas Deus. Deus sabe o tempo que tu tens. O teu coração é que está no outro lado. Está no outro lado. Não quer saber de Deus, mas vai à igreja ao domingo. Não quer saber, mas ouve umas pregações do YouTube. Não quer saber, mas faz umas coisas. Não dá para enganar Deus, igreja. É o nosso coração que precisa de mudar. É a nossa vida agitada que precisa de parar. E isso é impopular, sabem porquê? Porque às vezes tu vais ter que dizer não à questão financeira para dizer sim à questão espiritual. E poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Porque se tu chegares ao pé de muitos cristãos e disseres assim, mano, eu não posso ficar a full time no trabalho, eu preciso de ficar a part time agora, então as minhas finanças vão complicar, mas eu preciso de reatar o relacionamento que eu tenho com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos, porque eu direcionei a minha vida à procura de padrões do mundo que eu depois nunca cheguei a alcançar. Porque essas coisas, algumas delas até eu recebi, mas não me deram nada. E no processo em que eu quis viver da maneira com o mundo, tudo aquilo que eu tive foi zero. E agora já nem tenho a minha família, meu. Andei à procura dos meus sonhos, andei à procura de ter uma vida melhor e mais confortável. E nesse processo, olha, quis ganhar o mundo, perdi-me a mim mesmo.
bem-vindos à igreja. Quis ganhar o mundo, quis fazer as coisas, quis olhar para o mundo, em vez de olhar para Cristo como o padrão que vai governar a minha vida. Igreja, o que é que governa a nossa vida? Se Deus te pedir, tu tens que parar de fazer muitas coisas que tu estás a fazer. Tu vais ter que apertar financeiramente, não vais estar a trabalhar mais a full time. Eu não estou a dizer isso que é todos têm que fazer e todos temos que fazer. Não é isso. A minha mensagem não é passar regras que nós devemos fazer ou não, é passar princípios da palavra de Deus para nós vivermos para Ele, igreja. E eu acho que se Cristo viesse e olhasse para as nossas vidas, Ele ia dizer assim: tu és crente! Tu és crente! Pela maneira como tu estás a viver, é que eu tenho-te visto. Já desde que tu nasceste, já desde que tu estavas debaixo da figueira, eu já te tinha visto, fui eu que te criei. Mas eu estive a ver como é que tu vives de segunda a segunda e tu dizes que tu és crente. Tu dizes que eu sou o bom pastor. Eu nem sou o teu pastor, tu nem sabes se eu sou bom ou não, porque não me conheces, meu. Porque tu não paras. Porque se for para tu fazeres umas horas extra no trabalho, aí tu estás lá, mano. Fogo, mais 30 euros, mais 50 euros. Agora, parar para estar em Cristo, o Salvador da humanidade. Se calhar eu estou a perder o meu tempo. Se calhar eu devia estar a fazer outra coisa. É que isto não é suficientemente importante na minha vida. Bora deixar. E nós vivemos assim, o mundo a gritar: trabalha mais, porque tu mereces ter aquilo que tu desejas. E Deus assim, ao ouvido: vem a mim que tu estás cansado e eu te aliviarei. Só que depois saímos da palavra de Deus e o mundo continua a gritar: oi, tu mereces aquilo que tu desejas. Se os outros têm, porque é que tu não tens? Se tu te esforças, se tu trabalhas, se tu isto, se tu aquilo, tu mereces, tu mereces. O mundo está a gritar aos teus ouvidos e depois vem Deus a dizer: a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Bora ler isso juntos. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Podemos ler isto todos juntos? A minha paz lhes dou. Só mais uma vez. A minha paz lhes dou. E olha agora o que é que Jesus vai dizer. Não lhes dou a paz como o... Então tu tens que escolher qual é a paz que tu queres. Porque o mundo também dá uma certa paz, escondida num descanso superficial, com férias, com prazeres que te vão fazer descansar. Mas Cristo veio e Ele disse: a minha paz não é a paz que o mundo dá. Eu tenho uma paz diferente que o mundo não conhece. É descanso para a tua alma. Não é uma conta bancária mais recheada. Não, às vezes tu vais mesmo passar fome. Só que a paz que excede todo o entendimento, a paz que eu te deixo, que é totalmente diferente do mundo, vão te tornar pleno. E tu tens que decidir hoje, quando tu saís daqui: eu quero ter uma vida plena ou não? E vamos ter que desconstruir o que é plenitude para nós e perceber, de acordo com o exemplo de Cristo, o que é viver uma vida plena. E a maneira como tu vais viver vai ser a crença que tu vais ter. Não te permitas a ti mesmo enganar-te a achar que tu tens uma crença e uma vivência. Está aí alguém? É porque muitos vivem assim: não, eu creio, mas a vida não tem nada a ver com a crença que está lá no Evangelho. Não tem nada a ver. Então chega um momento na nossa vida, para todos aqueles que estão aqui, que têm famílias, por exemplo, que é a altura de Josué 24, em que Josué está a despedir do povo, e olha o que é que ele vai dizer. Ele diz assim: os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. E depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora, eu amo esta frase, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. E termina de uma forma que toda a gente conhece: eu e a minha casa serviremos ao... Então, igreja, se tu estás aqui enquanto família, tu e a tua casa, escolha o que é que vocês querem.
Porque servir a Deus não é vir à igreja, servir a Deus não é fazer umas orações, servir a Deus é viver para Ele, segundo Ele. Está aí alguém? Não é nós vamos estar a ir à igreja. Nós vamos orar todos os dias, à noite. Não é nós vamos orar todos os dias de manhã, não é nós vamos fazer umas orações. Nós vamos começar a fazer um devocional juntos. Não é isso. É nós vamos totalmente viver para Ele, segundo Ele. E alguns acham, eu vivo segundo Cristo, que era o que os religiosos achavam na altura. Não, eu vivo segundo Cristo. Eu vivo segundo a lei de Moisés na altura. Que é o quê? Eu faço sacrifícios. Eu faço oração, eu faço jejum, só que o coração estava longe. E há muito crente assim, acha que vive segundo Cristo porque está na igreja, porque aplica uns princípios da palavra de Deus, mas a sua vivência está longe, como eu estou de Lisboa. Está longe. E há outros que acham que vivem para Cristo, mas depois não vivem segundo Ele. Não, eu sou de Jesus, irmão. Eu sou de Jesus. Só que tu olhas para a vivência da pessoa e tu não vês nada que Jesus pregou no Sermão do Monte a ser evidenciado. E tu vês assim, que estranho. Sabem o que é interessante? É que os primeiros crentes foram chamados de cristãos num lugar que se chama Antioquia. E sabem o que era interessante? É que eles não se chamavam eles cristãos, os outros é que chamavam a quem? E hoje a gente chama-se a nós, mas mais ninguém vê. É que na altura, em Antioquia, eles viam a maneira como eles viviam e diziam assim, aqueles são cristãos porque eles são iguais a Cristo. E hoje em dia poucos veem, já ninguém nos chama e a gente considera-se. Loucura, igreja! Ou será que sou eu que estou maluco? Se calhar sou eu que estou maluco, Ricardo. Tu hoje fazes 46 e traz discernimento à minha vida, mano. Porque o que eu vejo é muito crente a querer chamar-se cristão quando está totalmente longe dele. E poucos a chamarem de cristão quando deviam olhar para a vida dele e dizer, aquele é cristão. Será que isso traz algum conforto à nossa cabeça que é, eu sou cristão, então estou salvo. Então não interessa a minha vivência, não interessa aquilo que eu faço, não interessa a maneira como eu vivo a minha vida, porque Cristo está em mim. E vivo como um abusador eterno da graça maravilhosa de Deus. Mateus 6:24, as palavras de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Escutem, vocês não podem servir a Deus e às... Eu vou repetir isso, igreja. A gente ainda não entendeu isso. É só ler a palavra de Deus. Vocês não podem servir a Deus e às... O que é que há? Não há mais. É só isso. É simples de entender. Eu acho que o Martim já consegue entender isto. Viver é difícil, mas entender é fácil. É tão simples quanto isto. Tu não podes servir a Deus. Servir a Deus não é ser voluntário aqui na igreja. Não é isso. Isso é uma parte pequenina, minúscula do que é. Servir a Deus é viver segundo Ele, para Ele. Temos que partir daí dessa concepção. Está toda a gente comigo? É viver segundo Ele, para Ele. Tu não podes viver segundo Ele e para Ele e viver segundo o dinheiro e para o dinheiro e para as coisas do mundo e para as riquezas. Por isso Jesus diz no Sermão do Monte, não se preocupem em juntar tesouros na terra. Não se preocupem. Por isso é que o pessoal o achava maluco. Quem é este profeta que agora chega aqui e diz assim, é anunciado o reino dos céus, arrependam-se. Que reino é esse? E eu faço esta pergunta hoje, 2000 anos depois, segundo as palavras de Jesus. Que reino é esse do reino de Deus? Será que a gente o conhece? Não é a experiência que a gente teve com Cristo. Se eu perguntar aqui, toda a gente acredita que Jesus está a vir? Toda a gente vai dizer que sim. Não, tu entendes o reino dos céus. Escuta, tu entendes e tu vês o reino dos céus. Porque a nossa vida aqui no mundo é uma preparação para a vida eterna no reino dos céus. Então é bom que enquanto tu estás aqui, tu entendas o reino dos céus, porque Jesus veio para mostrar o reino dos céus e dar um virar total na experiência da vida humana. Ele veio chegar e Deus estava em silêncio há 400 anos. E Jesus vem no sermão mais conhecido dele, no Sermão do Monte, e ele vem abanar a humanidade, dizer assim, vocês não sabem viver.
Porque vocês vivem segundo o reino da terra. E eu vim-vos mostrar o reino dos céus. Então quando ele começa a falar, ninguém entende nada do que ele está a dizer. Porque ele chega e aquilo que ele diz não faz sentido se não tivermos em mente o reino dos... Então se tu crês no reino dos céus, tu tens que viver como Cristo ensinou a viver segundo e para o reino dos céus, não para o mundo. Por isso quando ele começa... E ele diz, Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, não é os pobres, isso é a tradução que está pobre. Quando tu queres ver uma coisa que está realmente, quando tu queres estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, tu podes ler várias versões. Quando tu queres estudar, mete a Almeida Revista Atualizada. Porque senão não há muita coisa que não vais perceber. Pobres, não é pobres. É os humildes que está lá escrito. Bem-vindos os humildes de espírito. E eles estão a ouvir Jesus lá no Sermão do Monte e dizem assim, humildade? O que é que a humildade deu? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não! O que é que a humildade alguma vez me deu? Estão eles a pensar lá no Sermão do Monte, a olhar para ele. Se Deus quiser um dia vamos lá estar todos em Israel. Amém? Deixa a igreja, começa a poupar, a fazer aí uma conta à parte, aí mete 50 euros de lá, 30 euros, 10 euros, o que tu meteres, o que tu quiseres, Deus vai abençoar isso, vai multiplicar para um dia irmos a Israel. Amém? Mudou a minha vida ter estado naquela região toda e pisar os mesmos sítios onde o nosso Senhor Jesus pisou. Uma viagem obrigatória para todo o cristão. Poupa dinheiro para isso. É um investimento que tu e a tua família não vão querer perder. É caro? É. Vais ter que poupar algum tempo? Vais ter que poupar algum tempo. Vai valer a pena, vai mudar a maneira como tu vês a palavra de Deus e a maneira como tu olhas para Deus, eu garanto isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, e eles ficam à toa a olhar. O que é que a humildade já me trouxe? Se calhar tu estás a pensar isso mesmo agora. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é que a humildade me deu? Sabes o que é que a humildade me deu? Que me pisassem a vida toda. Foi o que me trouxe a humildade. Porque nós estamos a olhar para o reino da terra. E Jesus está a falar do reino dos... Então é totalmente oposto. E a gente tem que decidir o que é que a gente quer. Eu quero abraçar a humildade para herdar o reino dos céus. Ou eu vou ser um orgulhoso aqui na terra porque eu quero ganhar a terra. E eles ficam indecisos, eles ficam confusos. O que é que eu vou fazer? E ele continua. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Não, bem-aventurados é os que riem. Os que riem é que são bem-aventurados. Que passam a vida a rir, a meter nas redes sociais sempre a rir-se e não sei quê. E então o crente fica com inveja do mundo que está a rir, mas que vai para o inferno, mano. Bem-aventurados é os que riem. Agora os que choram. E Jesus explica. Porque os que choram, esses serão... Porque quem não chora não precisa de consolo, verdade? Só quem chora é que precisa de consolo. E Jesus já deixou bem explicado. A minha paz, o meu consolo, o meu alívio, diferente do mundo, eu vos dou e eu vos deixo. Quantos de nós é que queremos esse alívio, igreja? Ou queremos ter o alívio, tal e qual como o mundo nos dá? Ele continua e ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Não. Bem-aventurados é aqueles que veem a justiça a ser feita. Quanto nós vivemos assim? Eu quero é ver a justiça a ser feita, porque isto está mal, isto está errado, isto não devia ter acontecido, fui injustiçado. Quantos de nós, eu quero é ver a justiça a ser feita agora, e Jesus não diz isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é aquele que faz justiça com as suas próprias mãos. É aquele que espera e que guarda-se no Senhor e diz, Senhor, Tu és o Rei da Justiça. Tu controlas o universo, Tu criaste o universo. Porquê? Porque toda a perspectiva da vivência humana deve ser acordada segundo o reino dos céus. Igreja, será que a gente está a ver o reino dos céus como Cristo está a explicar aqui para nós vermos? Ou será que a gente simplesmente está de acordo com o mundo, no meio da terra, a fingirmos o nosso cristianismo pelo moldar da cultura? Porque muita gente está na igreja, porque, mano, cresceu na igreja, mano. É da família, é dos pais, o meu avô já é à igreja, a minha avó, eu não sei o quê, já é à igreja. Eu cresci num lar evangélico. Quantas vezes é que eu já não ouvi isso? Não te enganes. Nem muito menos penses que estás a enganar Deus.
O cristianismo tornou-se, ao longo dos tempos, também uma questão muito cultural. Mas não é o cristianismo cultural que traz salvação. Amém? É o arrependimento que está nos nossos corações e que tem que ser vivido na maneira como nós vamos viver a nossa vida. Eu acho que há muitos que ainda não estão a entender aquilo que eu estou a dizer. Isto é tão radical que se Cristo viesse em carne e tivesse a pregar o que Ele está aqui a pregar, 3/4 da igreja se calhar ia embora. Porque não aguentava aquilo que Ele está a dizer. Porque toda a perspectiva dele é uma perspectiva eterna. E nós só queremos aquilo que é mais confortável, mais imediato e que vai trazer alguma coisa melhor para mim agora. E tudo o que ele está a direcionar é completamente diferente disso, igreja. Então a maior parte de nós, que se Cristo estivesse aqui em carne a pregar isto, nós não íamos entender. E se calhar muitos de nós íamos embora e a dizer: aquele que está ali é completamente louco, eu vou a outra igreja. Eu vou a outra igreja onde eu seja mais consolado. Eu vou a outra igreja onde aquela pregação que está ali não seja tão dura, ou não seja tão exortiva, ou não seja tão complicada. Porquê? Porque eu quero é sentir-me bem. Eu já sou arrumado durante a semana toda no trabalho, na minha família, tantas coisas a espicaçarem, eu ainda vou à igreja para levar uma exortação. Escutem, nós precisamos de entender, e o Filipe hoje falou isso na oração dos voluntários, nós precisamos efetivamente de perceber que nós precisamos de permanecer em Cristo, igreja. Não há solução para a tua vida fora de Cristo. Não há. E a maneira como tu vais viver a tua vida vai determinar as tuas escolhas e aquilo que tu vais viver amanhã. É por isso que eu estou a trazer esta mensagem. Porquê? Porque tu tens que parar de viver preocupado. Tu tens que parar de viver agitado. E terceiro e último ponto, tu tens que parar de viver deprimido. A ansiedade, excesso de futuro. A preocupação, excesso de futuro. A agitação, excesso de presente. Tens que parar com coisas que tu estás a fazer na tua vida só para orar. Só que só alguns é que vão ter fé para fazer isso. Porque eu podia estar a ganhar mais dinheiro, eu podia estar a fazer isto, eu podia estar... Agora, tirar 2 ou 3 horas do meu dia para orar, que desperdício de tempo. Então tu vais ter a consequência disso, irmão, desculpa dizer. Não é para trazer julgamento a ninguém. É só para dizer, tu tens o poder nas tuas mãos de escolher a vida que tu queres viver. E tu tens que decidir se tu queres viver segundo o reino dos céus ou segundo o reino da terra. Mas não te mintas a ti mesmo a pensar que vieste uma vida toda à igreja e que viveste para o reino dos céus, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nada. É uma vida totalmente segundo Ele, totalmente para Ele. Fora de condenação, mas que vai exigir de ti tanto, que há alturas em que, como muitos deles, pensaram em desistir. O que é que tu achas que Pedro pensou quando ele negou Jesus 3 vezes? Vou continuar a segui-lo. Não, ele diz lá na palavra de Deus, ele saiu dali a chorar amarguradamente. Ele pensou em desistir. Todos nós estamos aqui ao longo da nossa caminhada, várias vezes, não é uma, várias vezes nós vamos pensar em desistir porque eu não aguento mais, porque viver segundo, não os padrões do mundo, mas os padrões de Cristo, é a minha vida toda. E vai chegar ao ponto em que às vezes tu não vais ter nada a não ser Cristo, para tu entenderes que Cristo é tudo. Se Cristo te levar a esse lugar em que Ele tem que te tirar tudo, para que tu percebas que Ele é tudo, Ele vai te tirar tudo. E não é porque Ele é mau. É porque Ele te quer ensinar que não há vida a não ser nele, igreja. Não há vida. Então, se calhar nós devíamos moldar este pensamento e dizer assim, não, espera aí. Eu preciso de redirecionar a minha vida, porque nós dizemos isso para aqueles que não são crentes. Sabe o que é que a gente diz àquele que não é crente? Mas tu precisas de te arrepender, ou seja, mudar de direção na tua vida. Mas a gente acha que a gente não tem que dizer isso a nós mesmos. Não, eu já me arrependi. Não arrependeste de nada. Tu aceitaste Cristo, mas não entendeste o que é arrependimento. Porque se tu tivesse arrependido, tu já não vivias para o reino da terra, tu vivias para o reino dos... Não. Isso quer dizer o quê? Que eu não trabalho? Não, tu fazes o que tu fazes. Mas a prioridade da tua vida é tudo o que tem a ver com a casa do Senhor. Com a presença do Senhor. Tem tudo. Eu amo aquela canção. Tem tudo a ver com Ele. Alguém sabe essa canção? Tem tudo a ver com Ele. Não, a igreja tem a ver com Ele, mas o meu trabalho não. Não, isso não.
A minha conta bancária não tem a ver com ele. E a gente vem, tem tudo a ver com ele. E depois chega e depois a conta bancária... Não, isto não tem a ver com ele. Calma aí, Jesus, calma. As minhas emoções, isso não tem tudo a ver com ele. Eu é que sei lidar com as minhas emoções, que eu agora vou a um psicólogo top e vou a um psiquiatra e eu não sou contra essas coisas, sou a favor. Só não acho que elas têm que ser a primeira solução. Está aí alguém? Padrões do mundo. Eu estou mal. Então tenho que ir ao psicólogo. Não, mas tens que ir a Cristo. Primeiro. E depois vais ao psicólogo. Eu estou mal, tenho que tomar a medicação. Não, tu tens de tomar a medicação, mas antes de tomar a medicação tens que ir a Cristo, que é o dono da medicina. E na altura em que nós começarmos a entender que tem tudo a ver com Ele, não algumas coisas, tem tudo, o meu trabalho tem a ver com Ele, a minha família tem a ver com Ele, a minha cidade tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Ele, nós vamos começar a viver para e conforme o reino dos céus. Amém, igreja? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, porque as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Igreja, o teu coração está onde? Tu ainda estás com expectativa em relação a que este mundo te vai dar alguma coisa? Porque se tu tiveres, tu vais continuar a viver da maneira que tu estás a viver. Agora, se tu deixares de ter expectativa que este mundo ainda te pode dar alguma coisa, a tua vida vai mudar, meu. E deixa-me dizer, não é Cristo fazer mais alguma coisa na tua vida. Josué, vocês viram e ouviram aquilo que Deus fez no meio dos vossos pais, no meio dos vossos antepassados. Tu já viste aquilo que Deus fez na tua vida, verdade ou mentira? Tu viste aquilo que Deus fez na vida dos teus pais? Tu viste aquilo que Deus fez na igreja onde tu cresceste? Tu viste aquilo que Deus fez? Então, Cristo, Ele não tem que fazer mais nada, irmão. A gente está à espera, Cristo vem, Cristo faz. Já fiz! Já dei, já entreguei, já mostrei, já falei, já preguei. Já fiz tudo. Mas vocês continuam a não querer ouvir e a permanecer nas minhas palavras. Vocês continuam a querer viver uma amizade com o mundo. Vocês continuam a querer viver com os mesmos padrões e vocês recusam-se a ouvir e a viver aquilo que eu estou a dizer. E eu sinto que essa é a mensagem que Deus quer trazer para hoje. Ouve, não me peças mais para eu ouvir. Eu já vi, meu. Eu já vi. Não me peças mais para eu fazer. Eu já fiz. Olha onde é que tu estavas na tua vida e olha onde é que tu estás agora. Quem diria que em setembro de 2024 tu estarias na igreja quando a tua vida era uma desgraça há 10 anos atrás? Cristo já fez. Cristo já se sacrificou. Cristo já deu. Cristo já entregou. Cristo já disponibilizou tudo. É a nossa decisão de dizer assim, eu quero agarrar o que Cristo tem para mim, pá. Eu quero agarrar o que Cristo tem para mim. E não é uma pessoa, não é um trabalho, não é um mundo que me vai dizer como é que eu vou viver a minha vida. Eu posso viver e às vezes posso não ter dinheiro para comer, mas eu nunca vou negar a Deus e eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a ir à igreja, eu vou continuar a levar a minha vida segundo os mandamentos de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. E tudo isto que a gente teve a ouvir, eu acredito que esta altura e que este momento que a gente vai ter podem realmente, como eu dei o testemunho há pouco que dei quando a Liz veio aqui acima e daquela conversão que houve, nós precisamos de nos converter, igreja. E parece que, não, eu já me converti. Não. A gente precisa de realmente se converter e de nós entendermos realmente se nós queremos converter-nos a Cristo, mas olha, ao seu Evangelho. Eu quero o Cristo da paz, mas eu não quero o Cristo que me leva a viver por fé. Não, esse não. Eu só gosto de ter fé para quando eu acredito que vou ficar com aquela oportunidade de trabalho. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Aí eu gosto de ter fé. Mas fé para ter que entender que tenho que abdicar do meu trabalho para estar mais tempo com a minha família, essa eu já não gosto. Mas a fé que me diz tu tens que parar para estar quieto só para aprender a ouvir, Shema, escuta Israel, essa eu não quero, essa fé não. Eu quero a fé que me traz paz. Eu quero a fé que me traz conforto. Eu quero a fé que me leva a sentir melhor comigo mesmo. Tudo padrões do mundo. Agora a fé que me obriga a negar-me a mim mesmo, pegar na cruz e a seguir Cristo, essa não quero. E chega um dia, e eu acredito que esse dia é hoje,
em que muitos de nós estamos aqui, nós temos que nos converter, não apenas a Cristo, porque nós já estamos convertidos a Cristo, nós temos que nos converter ao Evangelho completo que Jesus, o Filho de Deus, veio e pregou sobre o reino dos céus. Há uma maneira completamente diferente para tu viveres, que te vai obrigar a viver de uma maneira que tu nunca viveste. Estás preparado para isso? Pergunta à pessoa que está ao teu lado. Tu estás preparado para viver o reino dos céus? Escuta, igreja, isto vai levar, o grupo de louvor pode subir, isto vai consumir positivamente a tua vida toda. Financeiramente, emocionalmente, às vezes tu vais ficar sem nada, mas é nessa altura que tu vais entender e que tu vais ter a revelação da glória de Deus, igreja. Alguém vive com essa expectativa? Eu quero ver a glória de Deus, meu. Eu quero experimentar a glória de Deus. Então nós vamos ter agora um tempo de oração. Nós podemos apagar as luzes, por favor. E eu queria que tu refletisses. Porque há pessoas que dizem assim, eu já passei por isso, eu já aprendi. Não. Tu não ficas maduro quando tu passas pelas experiências. Tu ficas maduro quando tu passas pelas experiências e tu refletes sobre elas. Está aí alguém? Por isso é que há muita gente que já passou muita coisa, mas nunca ficou madura, nunca aprendeu. Porquê? Porque teve a experiência, mas não refletiu sobre ela. Então, se eu quero aprender realmente e ficar maduro na minha fé, não basta eu ter experiências. Eu tenho que verdadeiramente refletir sobre as experiências que eu tenho. Então, reflete sobre isto. Sobre o reino dos céus, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos agora pelo Teu nome, Senhor. Senhor, nós paramos para Te ouvir. Perdoa a forma como nós temos vivido. E por todas as vezes que nós vivemos segundo o reino desta terra, Pai. À procura de riquezas e de conforto e de sucesso e de aprovação e de coisas que este mundo tem para nos dar, e nós negligenciamos o Teu reino que é eterno, Senhor. Porque nós sabemos que a nossa vida pode acabar num segundo, Senhor, aqui nesta terra. Mas a vida contigo é para sempre, Senhor. Então vem transformar as nossas mentes. Senhor Jesus, nós Te pedimos, vem transformar os nossos corações, Senhor, para que nós vivamos a vida que Tu tens preparada para nós. Muitas vezes longe do conforto, muitas vezes longe da paz do mundo, mas cheios da Tua presença, que é a plenitude da vida humana, Senhor. És Tu o caminho, és Tu a verdade, és Tu a vida, Senhor. E sem Ti não há nada, Pai. Deus, eu peço-Te agora em nome de Jesus, transforma corações, Senhor, agora, por favor, para que entenda o Teu Evangelho, Senhor. Deus, ajuda cada um de nós a refletir na nossa vida o que nós temos que mudar para realmente Te servir, Deus. Para Te servir, Senhor. Segundo a Tua vontade e para Ti, Pai. Senhor, se há decisões que nós temos que tomar, se há coisas que nós temos que fazer na nossa família, Senhor, no nosso trabalho, no nosso contexto, que o medo de perder o controle não se assuma na minha vida. Que o medo, Senhor, não me controle mais. Abre os nossos corações, Pai, para a Tua verdade, Senhor. Abre os nossos corações agora, Senhor, por favor.
Vem trazer discernimento, Senhor, agora sobre nós, Pai. Sabedoria para nós encaminharmos as nossas vidas para Ti, Deus, e não para o mundo, Senhor. Perdoa-nos nas vezes em que nós servimos o dinheiro e as riquezas e não a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não podemos servir aos dois. Senhor, se alguém aqui ainda está com medo, Senhor, e se tem levado a sua vida financeira a um outro patamar que tem substituído, Senhor, vem desfazer isso, Senhor. Vem desfazer tudo isso em nome de Jesus, Pai. Senhor, se há feridas emocionais e espirituais que têm impedido alguns de viver aquilo que Tu tens para eles viverem, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas apagar isso agora, Deus. Move-te entre nós e entre a Tua igreja, porque nós queremos Te servir e amar, Deus. Continua no Teu lugar agora. Vamos ter um tempo de oração e de reflexão. Reflete sobre aquilo que Tu ouviste agora. E ora no Teu lugar. Deus, transforma a minha mente. Transforma o meu coração à Tua imagem, Senhor.